Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Para a glória de Deus, aqui nós estamos para exaltar e glorificar o nome dEle, para dizer o quão bom e o quão maravilhoso é receber essa oportunidade novamente. Eu não posso me cansar de agradecer, eu não posso me cansar de lembrar o quão lindo e o quão maravilhoso foi e sempre será o esforço, o sacrifício que Jesus fez por mim, que Ele fez por você também. Você consegue crer nisso? Você consegue alimentar a sua mente com esse favor não merecido qual Jesus fez para mim e para você? Porque quando você consegue, você é grato. Quando você consegue entender o tamanho do sacrifício que aconteceu, quando você consegue entender que nós não merecíamos estarmos aqui vivos, livres, você consegue entender que nós éramos escravos. Você consegue entrar dentro desse cenário que Gênesis, lá no finalzinho, mostra para mim e para você? Um povo cativo, um povo escravo, um povo que só apanhava, um povo que trabalhava de dia e de noite só pelo alimento. Isso é vida? Acho que não. Era isso que nós tínhamos. Nós éramos escravos. A história, o conto do povo do Egito é como uma parábola para que eu e você possa entender. Esse povo era eu. Esse povo era você. E quando havia algum pecado, algum erro, eu e você tínhamos que sacrificar, matar um animal, derramar o sangue dele, para que pudéssemos ser purificados e perdoados. Você já imaginou quão agradável era o cheiro da cidade? Porque a carne, seja ela humana, seja ela de animal, ela fede. Então, eu preciso entender que a minha natureza humana, ela fede. E o grande sacrifício de Jesus, a vinda dele aqui na terra, foi para arrancar, para tirar todo o fedor. Você fede? Desculpa a expressão, mas não há outro meio de te fazer essa pergunta. Porque se eu ficar um dia sem tomar banho, eu vou feder. Eu vou cheirar muito mal. Com um dia sem tomar banho, sem escovar os meus dentes, sem fazer a minha higiene pessoal. E com base nisso, eu já me tornei escravo da sujeira. Eu preciso agradecer a Deus, porque Jesus abriu os meus olhos para que todos os dias, ao acordar, eu ter 2 mãos e 10 dedos para pentear os meus cabelos, para lavar o meu rosto, para limpar a minha pele.
escovar os meus dentes, vestir uma roupa qual eu ou alguém já lavou para mim. Isso, me deixar com um aroma perfumado. Esse aroma perfumado no mundo espiritual chama-se Jesus Cristo. Deus tem um recado para mim, para você, para completar a nossa reflexão da manhã. E esse recado ele está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 e o 5. E a palavra vai dizer assim: mas, quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que eles nos pudessem adotar como seus próprios filhos. O escravo, ele não tem pai. Um escravo, ele é órfão. Deus não se alegra que haja órfãos, mas Ele é tão bom e amoroso que Ele diz para mim e para você: você quer ser religioso? Então cuida dos órfãos, cuida das viúvas, porque religião não é uma construção, religião é uma ação, religião é um religamento entre eu e Deus. E se eu acho que eu estou desligada de Deus, não é dentro de uma construção que eu vou me religar com Deus. É cuidando dos órfãos, é cuidando das viúvas, amparando os desamparados, alimentando os famintos, visitando os doentes, os presidiários. Nós queremos muito ser religiosos, mas debaixo da lei humana. A primeira lei que Deus entregou a mim e a você chama-se os 10 mandamentos. Esta foi a primeira lei entregue ao homem, e esta era a lei que era para ser seguida. Mas a desobediência, a corrupção humana conduziu o ser humano a seguir coisas não espirituais, coisas terrenas, coisas egoístas. O ser humano aprendeu a ser avarento, a destruir seu próprio habitat. E houve-se a necessidade de criar leis para os seres humanos, que não eram mais humanos. Deixaram o que era humano se corromper. Isso é o que fede, é o que nos dá mau cheiro. A natureza, ela é perfeita.
nós tiramos toda a perfeição da natureza de Deus, seja ela de dentro de mim, seja ela das coisas. Mas eu preciso entender que ao identificar isso, ao observar isso, que eu sou o destruidor da natureza, do mundo, de mim mesmo. Quando eu consigo identificar isso, eu me arrependo. Eu peço perdão a Deus. Aí eu vou fazer aquilo que Deus me instrui. Cuidar de quem precisa de cuidados. Mas eu vou precisar primeiro identificar quem primeiro precisa de cuidado. Eu ou há outros que precisam mais do meu cuidado. Porque se você se identifica como um órfão, você precisa ser cuidado. E é você quem precisa cuidar de você. Porque Deus, Ele te deu um mandamento. Ele te deu 10. E Ele resume esse mandamento no amor. E este amor primário precisa ser a Deus, para que a sua carne não feda, para que a sua carne não exale um mau cheiro. Você precisa amar a Deus, porque o amor a Deus, ele retorna para você. E aí você aprende a se amar. E quando você aprende a se amar, você cuida da sua aparência, você cuida de você, você cuida do seu corpo, porque ele vai exalar o cheiro de Deus. E o cheiro de Deus é amor. E quando você exala esse cheiro, aí sim, você pode ir para perfumar outros ambientes. Porque aí você pode amar o seu próximo, inalando o perfume de Deus que está em você. É por isso que eu preciso observar a história de Cristo. Quando ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você não é bastardo. Você é filho. Você não é órfão. Eu não sou órfão. Você tem um pai que te ama, que comprou você, que redimiu você, que purificou você, que trouxe você das trevas para a luz, para que você tivesse vida. Quando ele fez tudo isso, ele te curou, ele te salvou. Mas você está crendo nisso? Está aceitando isso? Está vivendo isso? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque eu vejo, vejo e quero continuar vendo. Por isso eu quero crer. Por isso eu quero agradecer. Por isso eu quero me alegrar em Cristo todos os dias, porque o meu perfume hoje é o amor de Deus. Eu não tenho mais um cheiro ruim. Eu tive quando eu simplesmente era órfã e não sabia. Mas hoje eu sou filha amada do Senhor, salva, remida, curada, livre
e purificada. Assim somos todos nós. Só precisamos acreditar e confessar. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, que o Senhor faz por mim e pelos meus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, no lar e na família de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. Isso faz com que eu e você cresça em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.